Nessa aula, nós iremos aprender sobre estruturas condicionais. Estruturas condicionais permitem o controle do fluxo de execução da sua aplicação. Caso você queira exibir, por exemplo, no seu aplicativo, determinadas áreas apenas se o usuário for um usuário premium. Ou ainda, se você precisar exibir um botão apenas se a pessoa já fez uma etapa anterior. Para tudo isso, podemos utilizar o controle de fluxo de execução para controlar o que o usuário irá ver nos nossos apps, nas nossas aplicações. Vamos utilizar o if para fazer esse tipo de controle. A sintaxe para utilizarmos o if é bem simples. Nós vamos colocar o if, abrir os parênteses, abrir e fechar. Dentro dos parênteses, nós vamos colocar uma determinada condição, que se essa condição for verdadeira, então irá executar o que está dentro das chaves. Essa, então, é a sintaxe para a criação do if. Escrevemos if, colocamos a condição dentro dos parênteses. Caso a condição seja satisfeita, irá executar o que está dentro das chaves. Então, vamos à prática que ficará mais fácil de entender esse exemplo. Para começar essa aula, vamos abrir o Eclipse. Com o Eclipse aberto, nós vamos criar um novo projeto. Então, botão direito nessa área, novo, Java Project. Vamos colocar esse projeto com o nome Estruturas Condicionais. E aqui, nem precisaremos clicar no Next, podemos clicar no Finish direto, pois não iremos alterar nada na etapa seguinte. Criamos aqui estruturas condicionais. Aqui dentro do Source, vamos criar um pacote com o nome com.projeto.condicionais. Vamos clicar no Finalizar. Em cima desse pacote, vamos clicar com o botão direito, Novo. Vamos criar uma classe com o nome Condicional e vamos marcar Public Static Void Main. Vamos finalizar. Temos, então, agora a nossa estrutura básica. Vamos apagar o que está dentro aqui, que está comentado. Então, até o momento do nosso curso, nós já vimos variáveis, operadores, e tudo isso nós iremos utilizar bastante junto com as estruturas condicionais. Então, vamos escrever o if, como os vimos anteriormente. Vamos abrir os parênteses e vamos abrir e fechar as chaves. Então, o if, ele quer dizer se, né? Então, se for verdade o que está dentro dos parênteses, ele irá executar o que está dentro das chaves. Então, dentro das chaves, vamos escrever systemout.println e aqui dentro nós vamos escrever um texto verdadeiro. Então, nós vamos exibir verdadeiro dentro das nossas chaves. Então, nós sabemos que a estrutura if funciona dessa maneira. Dentro das chaves, ele vai exibir caso a condição, se a condição for verdadeira. Então, primeiro, vamos colocar aqui true. Sabemos que isso vai dar certo, porque dentro nós já estamos passando que isso é verdade, então ele vai imprimir esse verdadeiro. Vamos salvar, podemos utilizar o File, Save, eu estou sempre utilizando o atalho, e vamos executar. Temos aqui, então, o nosso texto verdadeiro. Caso coloquemos aqui false e executemos novamente, não exibiu nada. Tá? Por quê? Porque ele testou, o if testou o que está dentro dos parênteses, que é falso, então ele não executa. Então, para fazer mais alguns testes, vamos criar uma variável. Pode ser uma variável do tipo boolean, vamos chamá-la de teste. Vamos
colocar o valor false nessa variável teste e vamos substituir aqui no if. Então, o resultado aqui é o mesmo, uma vez que nós estamos atribuindo o valor falso à variável teste e nós estamos testando ela aqui no if. Então, teste tem um valor falso, logo não irá exibir o que está aqui dentro. Então, vamos executar, continuamos sem visualizar nada. Se colocarmos aqui true e executar novamente, aparece aqui já verdadeiro. Aqui dentro do if, podemos colocar todos os testes que nós já fizemos até agora. Então, nós vimos os operadores relacionais, os operadores lógicos, tudo isso nós podemos testar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero colocar 3 igual a 4. Caso eu execute esse código, não exibe nada, porque 3 não é igual a 4. Mas se eu colocar 3 igual a 3 e executar, já aparece verdadeiro. Se nós colocarmos aqui 3 maior que 5, vamos usar o operador lógico e, 2 for maior do que 5, vamos executar, não exibiu nada. Por quê? Porque 3 não é maior do que 4 e 2 também não é maior que 5. Mas se nós colocarmos aqui 7 é maior do que 4, sim. E 2, vamos trocar aqui, vamos colocar 8, é maior do que 5? Sim. Lembrando que o operador lógico, para que esse teste inteiro retorne true, tanto aqui à sua esquerda tem que ser verdade, quanto à sua direita. Então, nesse caso, 7 é maior que 4? True. 8 é maior que 5? True. Dessa forma, o nosso teste será verdadeiro. Vamos colocar agora a estrutura OU. E vamos executar, verdadeiro. Agora, vamos colocar aqui, 2 maior que 4. A gente sabe que 2 maior que 4, o resultado vai ser false. Mas o 8 é maior do que 5. E nós aprendemos que o OU, ele irá retornar, o teste irá retornar verdadeiro quando uma das estruturas for verdade. Então, 8 maior que 5 é verdadeiro. Logo, irá exibir essa mensagem. Perfeito. Então, entendemos que, utilizando o if, nós iremos combinar o if com o que nós aprendemos até agora. Então, nós aprendemos operadores relacionais, operadores lógicos, e agora nós iremos utilizar ambos dentro do if para fazer testes na nossa aplicação. Então, com o if, nós iremos fazer o controle de fluxo da nossa aplicação. Nós podemos utilizar junto com o if o else, que o else quer dizer senão. Então, aqui nós temos um teste, ele vai testar se, vai testar o que está dentro dos parênteses. Se isso aqui for verdade, ele vai executar esse bloco de código. Se não for verdade, irá executar esse outro bloco de código. Então, vamos colocar falso. Então, nós temos o if e o else. Então, o if vai testar se os valores são verdadeiros. Vamos colocar aqui, só para simplificar, true. Dessa forma, ele vai testar se o que está dentro dos parênteses é verdadeiro. Nesse caso, a gente sabe que é verdadeiro, vai exibir verdadeiro. Então, vamos executar. Perfeito, verdadeiro. Agora, se colocarmos aqui false e executarmos novamente, ele vai exibir falso. Ele caiu agora no else, no senão. Temos ainda uma outra estrutura. Para isso, vamos apagar o else e vamos utilizar o else if. O else if, ele nos permite testar diversas condições. Então, dentro do else if, eu consigo fazer um teste também. Vamos colocar aqui true. Vamos escrever verdadeiro else if. E, por último, nós podemos colocar um else ou podemos ter um outro else if. E assim por diante. Podemos ter N
else if. E dessa forma, nós conseguimos controlar o que vai ser exibido. Utilizando esses else ifs, vamos fazer um teste, ficará mais claro para entender. Então, vamos criar aqui um int média recebe 6. E vamos testar esse valor da média. Então, vamos colocar, se a média for menor do que 6, vamos colocar reprovado. Vamos testar de novo agora no else if. Se a média, dessa vez, se ela for maior ou igual a 6, então a média tem que estar entre 6 e 8 para ser aprovado. Então, vamos colocar aqui o operador lógico e vamos repetir esse bloco. Só que utilizando menor ou igual a 8. Então, se a média for maior ou igual a 6 e a média for menor ou igual a 8, nós vamos colocar aprovado. E, por último, vamos fazer mais um teste. Se a média for maior ou igual a 8, nesse caso, vamos colocar o maior apenas, né? Porque nós já colocamos menor ou igual aqui. Então, vamos colocar maior que 8, também vai ser aprovado. E aqui a gente vai colocar excelente. Então, utilizando o if, nós podemos fazer esse tipo de teste. Então, vamos executar. Aparece como aprovado. Mas, supondo que eu sou um aluno que tirou 7 e eu executo, eu estou aprovado. Se eu tirei 3, estou reprovado. E se eu tirei 8? Eu continuo aprovado. Se eu tirei 9, eu fui aprovado, mas dessa vez com a nota excelente. Então, com isso, nós conseguimos ter agora em nossas mãos um recurso poderoso para controlar o fluxo de execução do nosso código. Então, nas próximas aulas, nós iremos aprender muito mais, iremos utilizar muito mais o if-else. Então, até a próxima aula.